Boa noite, Brunão, beleza? Salve, meu amigo. Boa noite, cara. Que alegria estar aqui. E aí, tá me ouvindo aí tranquilo? Imagem de boa? Tô te ouvindo, tudo certo. Tá dando para me ouvir também? Show de bola, amém. Pessoal, eu fiz assim, questão de selecionar pessoas que têm o reino dentro do coração. O Brunão é uma dessas pessoas. Acredito que Deus usa, né, cada um conforme o seu dom, conforme o seu chamado. E antes que você comece a falar aí, Bruno, né, se apresentar e pode louvar, pode antes, se quiser falar, ou se quiser fazer os dois, pode ficar bastante à vontade mesmo. Mas dizer, né, um testemunho aqui da minha vida, que muito das suas músicas realmente salvaram, né, a minha vida. Em momentos de tristeza, em momentos ali de fraqueza, o Senhor te usou muito. E mesmo um dia aí que talvez, né, você nem sabia que eu estava ouvindo a sua música, eu estava te ouvindo, né? Deus estava te usando ali, mesmo a gente não merecendo, né? Apesar do que nós somos, ele ainda continua operando, cara. E obrigado mesmo por isso, porque não somente, né, não é privilégio meu essas músicas tocarem a mim. Pode ter certeza que toca muitos corações aí pelo Brasil aí. Seja bem-vindo aí. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos, todo mundo que está aqui. E eu já começo fazendo algo de gratidão também, uma recíproca para você acerca disso, porque da mesma forma que você disse que as minhas canções, em algum momento, elas te edificaram, elas fortaleceram o seu espírito, você pode ter certeza também que a sua postura na internet, a sua postura como um jovem, a sua postura como uma pessoa que não negocia os princípios, e você honra o Senhor e louva Ele e adora Ele através da sua vocação, do seu chamado, da sua postura na política, também me fortaleceu, também Amém. me inspirou, também me animou, também em dias de olhar toda a situação do nosso país e falar, meu Deus, que sensação que daqui para frente é só para trás. E de repente eu entrava ali na rede social e via você ali de frente, na linha de frente, Amém. confrontando, dialogando, e aí eu falava, cara, tem solução, tem esperança, glória a Deus. Então, da mesma forma que você em algum momento foi fortalecido por alguma das minhas canções, eu fui muito fortalecido pelas suas palavras, pela sua postura. Eu queria começar te agradecendo por isso, meu amigo. Glória a Deus. Amém, Bruno. Então, uma breve apresentação aqui, gente. Eu sou Brunão, sou pastor, eu sou ministro de adoração, eu estou na área de música dentro da igreja desde os meus 7 anos de idade, comecei novinho. Eu tenho uma banda chamada Morada, nós temos caminhado a nação e as nações já há praticamente 13 anos. Esse número não é bom, acho que quase 14. Que a gente já tem 12 caminhado mais um. que a gente já tem encaminhado a nação e vários outros países, já foram 8 países que nós fomos ministrar já, Amém. rodamos o Brasil inteiro e temos algumas canções que têm abençoado a igreja, também palavras, também temos uma escola infantil aqui na nossa cidade e ela nasceu nesse anseio de poder fazer a diferença. Temos um colégio aqui de educação infantil na nossa cidade, temos investimentos em missões, missionários que estão no campo, são 6 famílias de missionários, por enquanto, que nós sustentamos no campo de missões. Então, esse é um breve resumo aí. E já que você começou falando de alguma das canções, eu acabei de vir de 3 ou 4 ministrações, tô com a voz bem E eu desgastada. mandando você cantar aí, né? Bem desgastada, mas eu acho que não tem como a gente começar essa noite, começar esse período aqui sem fazer isso. Tem alguma das canções específicas, Nicolas, que te abençoou tanto? Brunão, eu sou suspeito, tá? Mas não há amor igual, para mim é sensacional. Ah, que legal. Eu vou, inclusive aqui antes, né, de começar a louvar aí, Bruno, dizer que o louvor, né, biblicamente, ali foram chamados, né, pessoas para poder tocar ali a harpa, né, para poder expulsar demônios. Então, saiba que o louvor ele tem poder de libertação, tem poder de cura. Então, poxa, não faça disso daqui, tá? Você que está me ouvindo aí, um show. Não faça disso daqui um momento somente para você soltar a palavra da sua boca. O Espírito Santo está aqui, sabe? O Espírito Santo quer falar com você. Então, louve ao Senhor agora em espírito e em verdade, porque é isso que Ele quer da gente. Vou fechar meu microfone aqui, porque eu não quero atrapalhar o louvor. E eu vou cantar aqui, beleza? No mudo. Nada se
castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós somos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito, não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito. Eu já quero Amém. até aproveitar, Nicolas. Eu não sabia que você ia falar dessa canção, não esperava que fosse essa. Geralmente as pessoas falam de outras canções, e essa canção é de um amigo, Felipe Dutra. A gente sempre, em algum álbum, a gente sempre pega alguma canção que eu falo assim, cara, essa música eu deveria ter escrito, mas alguém ouviu ela primeiro que eu. E esse amigo foi o Felipe Dutra, e ele gravou, ele tem essa canção, eu pedi para ele pra gente gravar. E a gente sempre recebe perguntas, isso que não estava programado, a gente sempre recebe perguntas das pessoas. Hoje, inclusive, eu recebi algumas. Bruno, na canção Não Há Amor Igual, quando vocês cantam tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do seu sacrifício, a recompensa do seu sacrifício. A pessoa fala assim, cara, o que você quer dizer com isso? Porque, teologicamente, o que isso quer dizer e tal? E antes eu escrevia tudo, eu perdi o texto que eu deixei pronto, eu só escrevo assim, respondendo, pesquise sobre os moravianos. É incrível que a gente está numa live de oração pelo Brasil, e eu acho que, Amém. assim, sendo conduzido pelo Espírito Santo aqui, eu entendo que, gente, para quem não sabe, assim, é tão linda a história, tão longa a história, mas vou ser bem sucinto aqui. Os moravianos foi um povo que eles eram metade de um país ali, praticamente. Os rusitas, tem toda uma história ali, mas eles começaram o movimento deles praticamente 300 anos antes de Lutero. E eles foram perseguidos pela Inquisição, e eles começaram a ser mortos, né, por causa do Evangelho. E boa parte desses homens e mulheres, depois de 300 anos, fugindo e congregando em igrejas clandestinas, em pequenas células, já somavam 280 mil pessoas na Europa, em igrejas clandestinas durante 300 anos, até antes de Lutero. E depois de um tempo, um homem chamado Zinzendorf, um conde, ele abriu mão de uma parte das terras dele para que os moravianos pudessem ir morar lá, para que eles pudessem ter abrigo, né, um exílio, assim, porque eles estavam sendo mortos.
Então, eles eram de 3 linhas teológicas diferentes, assim. Então, tinha os anabatistas, tinham calvinistas, tinha de tudo. E então ele construiu uma igreja e eles tinham muitas dificuldades de caminhar entre si. Então, esse conde pegou a palavra, reuniu todos, falou, ó, ele deu um sermão de 3 horas e ali ele estabeleceu algumas coisas, inclusive que não haveria mais essas divisões entre eles e que quem quisesse morar nas terras deles teriam que congregar junto e teriam que se apegar mais naquilo que os unia do que aquilo que os separava. Então eles começaram a andar em unidade e um dos valores que eles abraçaram, como aquele povo morando naquele pedaço de terra, eles abraçaram a cultura de oração. Então eles começaram a orar Amém. e um dia eles estavam orando e eles foram tão cheios, tão visitados pela presença do Espírito Santo, tinham 42 pessoas, eram 22 casais. Não, 48 pessoas, eram 24 casais, eles estavam reunidos, e eles foram tão cheios do Espírito Santo que eles fizeram um voto de orarem 24 horas por dia, já que eles estavam em 2 casais, se cada casal topasse 1 hora por dia, já dava 24 horas. E para nossa surpresa, essa oração durou 120 anos, sem parar 1 minuto. Caraca. Depois desses 120 anos, 2 jovens moravianos, 2 desses jovens moravianos que agora estavam envolvidos com toda essa cultura de oração, eles foram profundamente impactados pela história de uma fazenda na Índia que tinham 3.000 escravos africanos e que eles iriam morrer como escravos lá sem nunca ter ouvido do Evangelho das Boas Novas de Jesus. Então eles entraram em contato com esses fazendeiros na Índia pedindo para que eles pudessem ir lá trabalhar para poder pregar o evangelho, e eles falaram não, que a única forma de entrar lá é se eles fossem escravos. Então esses jovens se venderam como escravos. E na Caraca. despedida deles, os amigos das vizinhanças perguntaram para eles assim, cara, mas por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? E eles falaram assim, na hora certa a gente vai responder. E quando eles entraram no navio, os amigos deles falando, vocês nunca mais vão ver novamente a mãe de vocês, os irmãos, as irmãs de vocês, os primos, as tias, os amigos, vocês nunca mais vão nos ver, por que vocês estão fazendo isso? E diz que na despedida deles, muita gente chorando em frente a um barco. Esses 2 jovens vão para a janela daquele barco ali e eles gritam lá de cima o porquê que eles estavam fazendo isso. E o grito deles foi, morto, receba a recompensa do seu sacrifício. Glória E essa a frase Deus. ecoou. Então, quando a gente fala, por que vocês cantam isso? É sobre isso, é sobre os moravianos. E dali destravou para que o evangelho e as boas novas de Jesus fossem para todos os cantos da terra. E estudando, todo mundo fala que a igreja que mais enviou missionários no mundo todo é a Igreja dos Morávios. Lá em 1700, eles enviaram mais missionários para o mundo todo. Eles planejaram vir para o Brasil e se estuda que o governo brasileiro não deixou eles entrarem. Mas um jovem que foi impactado numa viagem com eles, um jovem estava numa viagem com um grupo de jovens moravianos e eles passaram por uma tempestade muito forte e eles estavam prestes a morrer e esse jovem estava morrendo de medo enquanto os jovens moravianos, eles cantavam e sorriam e louvavam a Deus diante da morte. Esse jovem ficou tão impactado que ele voltou para sua cidade, para sua nação. Ele soltou um artigo falando: quando eu viajei com os moravianos, eu descobri que eu não era cristão, porque eu tinha medo da morte. O nome desse jovem era John Wesley. E ele começou a ter uma vida muito mais de oração depois de estar no mesmo barco e passar pela mesma tempestade, mas ter um outro olhar diante dos jovens moravianos. E através de John Wesley e de outras pessoas, o evangelho entrou no nosso país, influenciado também por esses jovens. Então, jovens que estavam orando, eu não esperava, eu tinha preparado outra coisa, você pediu essa música, e já foi conduzindo todo para o outro lado, Amém, mas amém. estou queimando muito por isso. E, Brunão, eu quero dar aqui o meu testemunho, né, para a gente poder te fazer, né, a pergunta que eu estou fazendo para todos, e a gente, né, eu depois chamar aqui a Zenete também para a gente orar. Mas essa música tocou muito para mim porque fala, poxa, Jesus, tu és real, né? És o meu amigo fiel. E certo dia eu estava indo ministrar, eu não sei se era numa igreja no Amazonas, mas assim, foi inclusive a ministração que postando ali no YouTube foi a que mais conseguiu ter mais alcance, né, da minha ministração cristã e política.
E quando eu desci da ministração, o pastor foi e falou: olha, eu quero confessar algo para vocês. Eu sempre orei para que amigos meus subissem aqui nesse púlpito, amigos de Deus, na verdade, subissem aqui nesse púlpito. E enquanto você estava ministrando, Deus falou comigo no meu coração: ele é meu amigo. Então, assim, eu me derrubei em chorar porque muitas das vezes a gente não acredita na realidade de Jesus Cristo, na amizade de Jesus Cristo, né? Quando ele nos chama mesmo de, ó, já não sois mais servos, sabe? Mas amigos, são amigos meus, e amigo chora, amigo se preocupa, né? Amigo também erra, né? Amigo dá uns vacilos, mas amigo tá lá para poder, sabe, confortar. Então, assim, naquele dia eu falei, poxa, eu nunca tinha parado para pensar que realmente Jesus Cristo, ele é meu amigo, sabe? Meu melhor amigo. Então, todas as vezes que eu cantava essa música, eu afirmava isso no meu coração: cara, Jesus, tu és real, tu és o meu amigo fiel, sabe? Isso assim me deixa realmente com o coração assim acalentado, sabe? De saber que eu tenho um amigo fiel, sabe? Não é uma amizade que tá por interesse, não, é um amigo fiel, cara. E eu sinto que isso é um batismo de consciência, né, cara? É mais do que uma mensagem de alguém podendo te dizer assim, ó, você é amigo de Deus, você pode ser amigo de Uhum. Deus. É um batismo de consciência. Uma coisa que me deixa muito impactado é um versículo que fala assim: e João, o discípulo a qual Jesus amava. Só que quem escreve isso foi João, não foi Jesus. Isso está no Ele livro tipo de se João. auto-intitulou, né? Isso está no livro de João. E isso é sensacional, cara. Nicolas, eu acho que quase 30 anos para entender isso, cara. Infelizmente. Caminhando com Jesus desde criança, assim. Foi Uhum. um dia andando no meu carro, falando com Jesus, meditando nesse texto do livro de João, e João, o discípulo ao qual Jesus amava. Eu falei, mas não foi Jesus que disse isso, foi ele que entrou nesse lugar. Foi ele que falou, cara, ele é meu amigo, eu sou amado por ele. Jesus me ama demais. Ele teve um batismo de consciência do amor de Cristo, independente das declarações disso. Ele entendeu o amor de Jesus por ele, ele entrou nesse lugar, ao ponto que o que mais me impacta nisso é que os discípulos, quando estavam à beirada ali, quando eles precisaram em um momento saber uma coisa mais delicada, eles olharam para João e falaram: João, pergunta aí quem era. E aí João só reclina o peito sobre a cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta para Jesus. Ele estava mais próximo. E o que mais me impacta nisso que a gente está falando é que a Bíblia diz: aos seus amigos ele lhe conta segredo. Dos 12 discípulos, o único que não morreu como um mártir, mas ele morreu de velhice, foi Foi João. João. E ele morreu como? Ouvindo os segredos de como seria a volta de Jesus no fim dos tempos. Lá Glória a preso. Deus. Mas ele lá estava ouvindo segredos. Aos seus amigos ele continua contando segredos. Amém. Então isso é muito impactante. Então que isso sirva como uma pequena semente, né, para os corações de saber que é possível ser amigo de Deus. É Amém. possível. Brunão, chamei você aqui para poder, né, louvar, falar um pouco aí, né, da palavra, né, do Senhor. E eu quero saber, né, para a gente chamar aqui a Zenete, eu vou ter que me despedir de você, porque Sim, senão a live acontece igual ontem, de sim. cair. Mas eu quero saber, assim, qual momento da sua vida que a oração, assim, ela... Eu sei que é todos os momentos, né, a oração é fundamental para o cristão, mas o momento que ela foi imprescindível, onde você conseguiu experimentar mesmo o poder da oração na sua vida. Uau, meu Deus. São tantas, 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 tantas situações, cara. Tantas, tantas, tantas. Mas eu posso dizer que eu acho que o momento que mais impactou, Nicolas, eu nasci com bronquite. Eu joguei bola com bronquite, eu andei de skate, surfei, tudo com bronquite. Eu tive mais de 30 crises de bronquite, mais de 20 e poucas crises de pneumonia. Eu fui internado diversas vezes, quase 40 vezes eu fui internado. E quando eu tinha meus 14 anos de idade, eu tive uma bronquite, foi uma pneumonia dupla, ela atingiu meus dois pulmões. Nós somos os maiores especialistas de pulmões no Brasil.
E eu lembro que tinha várias radiografias, eu olhei a minha estava pior do que a mais ruim que existia lá. E, e assim, eu estava definhando, eu fiquei 3 meses sem sair da cama, para você ter uma ideia. E o interessante é que meu pai, ele era um homem muito usado por Deus com cura. Então eu já vi muito paralítico andar, eu já vi cego enxergar. Mas quando eu estava com uma gripe, meu pai vinha orar por mim e eu ficava com uma bronquite. Meu pai vinha orar por mim quando eu estava com bronquite, eu ficava com pneumonia. Eu estava com pneumonia, meu pai vinha orar por mim e eu falava, não ora! E a gente não conseguia, a gente não conseguia entender isso. Sim. Só que a parte louca de tudo isso, porque assim, cara, eu tava morrendo. Eu fazia testes, assim, de eu parar minha respiração e fazer uma carta de despedida dos meus pais. Poxa. Porque eu sentia que um dia eu ia ter uma parada respiratória. E até que um dia isso aconteceu, cara. Eu tinha 14 anos de idade e eu tive uma parada respiratória, estava sozinho em casa, meu pulmão travou. E eu lembro que eu só comecei a orar na minha mente, assim. Eu só orava na minha mente. Eu comecei a orar na minha mente, eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu falei assim, eu sei que o sangue de Jesus tem poder, eu sei que o seu Amém. sangue tem poder. E de repente meus pulmões começaram a voltar. Eu fui carregado para o culto naquela semana, numa cadeira, e ali a pessoa que estava ministrando a palavra trouxe um entendimento, dizendo assim, olha, assim como Deus um dia permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, mas para provar a fidelidade de Jó, muitas vezes as coisas que o diabo tem colocado na nossa vida com o efeito de nos afastar de Deus, se nós formos por pé da cruz, isso tudo pode ter um efeito contrário. E aquilo que foi colocado na nossa vida para nos afastar dele pode nos aproximar mais do que nunca. Eu Amém. abracei aquela palavra, eu fui para minha casa e eu descobri que eu estava com raiva de Deus, cara, porque Deus usava meu pai para curar todo mundo, mas quando ele orava por mim eu só piorava. E eu descobri naqueles dias que na verdade eu estava terceirizando meu relacionamento com Deus através da vida e o chamado e o dom e vocação dos meus pais. E Deus estava me convidando por uma coisa pessoal e íntima. Então, pela primeira vez, meus 14 anos de idade, eu comecei a desenvolver um diálogo com Jesus dentro do meu quarto. Isso é oração. Então, eu comecei a orar, eu comecei a agradecer. E antes que eu fosse curado, numa madrugada, o Senhor me visitou e me deu uma visão de que eu estava tocando e cantando. Eu só falei, mas eu não sei cantar nem tocar. Nicolas, eu olhei para o violão que estava perto de mim, eu peguei aquele violão que eu nunca tinha tocado na vida e eu comecei a tocar ele sobrenaturalmente. Glória Naquele a Deus. momento, foi assim que eu aprendi a tocar violão. O Espírito Santo que me ensinou numa madrugada, Glória a depois de Deus. uma visão. O Senhor colocou palavras na minha boca, o Senhor foi me dando sonhos, visões, e quando eu menos percebi, eu estava curado. E o que menos importava para mim naquele momento estava sendo a cura, porque estava tão gostoso estar com Jesus. Eu poderia ter compartilhado tantos testemunhos de oração, vivi tantas coisas recentemente, tantas provisões absurdas por obedecer Jesus e de repente o Senhor suprir naquele mesmo dia. Mas eu entendi que, na verdade, a oração é a chave de tudo, né? Porque não faz sentido Jesus chegar num cego e perguntar para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero enxergar. Ele chegar num paralítico e falar assim, o que você quer? Eu falei assim, mas não é o óbvio? Por que Jesus pergunta coisas óbvias? Porque nunca foi sobre a cura. Sempre foi sobre o relacionamento. Sempre foi sobre o diálogo. Jesus, mesmo ali pessoalmente, ele incitava e ele convidava a pessoa para um diálogo. Ele queria ensinar uma coisa, olha, é além daquilo que eu posso fazer por você, fala comigo, eu estou aqui. Amém. Então, eu aprendi isso sobre oração, sabe? Que sempre que eu preciso orar por algo, eu sei que algo muito maior está sendo gerado em mim. Eu sei que Amém. algo muito precioso está sendo gerado em mim. Eu sei que, na verdade, o resultado daquele milagre, ele pode ser até pequeno comparado ao processo de oração, de ter me levado para esse lugar. Porque chega uma hora que a gente pode se aproximar de Deus por causa de uma cura, por causa de uma porta aberta, por causa de um milagre, por causa da situação que está no nosso país. Só que o que realmente vai fazer valer não vai ser o milagre em si, mas é eu estar preparado para viver aquilo. Porque a bênção na hora certa, ela pode se tornar uma maldição, né, cara? Tem pessoas que perdem o Senhor com um bom emprego,
Como é que o Senhor vai realizar o maior sonho da vida dessa pessoa? Ele é infiel a Deus num pequeno salário. Como é que o Senhor vai cumprir tudo aquilo na vida dele? Então é sobre o processo que isso nos leva. E o caminho de oração, de fidelidade, ele realmente, ele mata a nossa carne, é o nosso orgulho. E a gente é confrontado cada vez mais pelo Espírito de Deus. Então, Amém. esse é um dos maiores ambientes assim que eu tenho vivido, que eu vivi, em que inclusive se eu puder, não sei se já está chegando ao fim da minha live, mas eu não queria deixar de orar, Amém. porque uma das minhas últimas orações que o Senhor tem respondido, Nicolas, é que assim como o Senhor fez na vida do meu pai anos atrás, e esse ano nós oramos, falando, Deus, nós vamos caminhar novamente pela nação, e nós sabemos que nós vamos encontrar muitas pessoas, mas muitas pessoas que, assim como eu, um dia também esteve doente. Amém. E só nesse final de semana nós ministramos em 3 lugares. E nesses 3 lugares que nós ministramos, essas 3 cidades, Tramandaí, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Nova Mutum, Mato Grosso, somando as 3 cidades que nós passamos, mais de 500 pessoas foram curadas. Mais de 500 pessoas foram curadas. E eu queria orar por você que está aqui hoje nessa live e que talvez tenha alguém na sua família que está com alguma enfermidade. Eu quero orar por você que talvez está assistindo essa live com a gente, mas dentro do seu corpo hoje tem alguma dor, tem alguma enfermidade, tem alguma doença. Eu não sei se é esse o cronograma da live, eu só sei que a Resenete tem que vir, né? Após mim vai vir aquela qual eu não sou digno de desatar essa live. Pastor Resenete é uma bênção na minha vida, mas eu quero, se você me permitir, eu queria orar. Porque aquilo que eu acredito que a nossa maior mensagem é aquilo que ele fez em nós. Amém. A nossa maior mensagem não é o que o meu pastor pregou no domingo, mas aquilo que ele fez, está fazendo em mim. E o Senhor me curou, gente. O Senhor me curou. Glória a Deus. Viva de que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Se você tem alguém da sua família, ou se você é essa pessoa, eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar. Jesus, o seu sacrifício na cruz nos trouxe redenção. A sua ressurreição nos trouxe acesso à vida eterna. O Senhor nos trouxe perdão, nos deu um novo destino. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. E o Pai lhe deu um nome que é acima de todo nome. E diante do seu nome nós declaramos essa noite que o câncer será humilhado. Nós declaramos que diante do seu nome toda enfermidade será esmagada. Diante do seu nome, que tem poder sobre todo nome, nós declaramos cura. E nós queremos lembrar o corpo de todas as pessoas que estão assistindo essa live hoje com a gente. Eu quero te lembrar corpo humano, eu quero te lembrar sangue, eu quero te lembrar musculatura, ossos, tendões, eu quero te lembrar caroços, eu quero te lembrar vírus, eu quero te lembrar problemas que talvez eu não saiba falar o nome, mas qualquer tipo de enfermidade, eu quero te lembrar que Jesus já te levou na cruz. Então, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos, seja curado, seja curada. Nós estendemos essa oração para os nossos amigos, familiares, sobre qualquer pessoa que está passando por qualquer tipo de enfermidade e dor. Nós declaramos, seja curado agora, pelo poder do nome de Jesus. E Jesus, eu não posso terminar esse meu período sem estender, Senhor, essa cura para a nossa nação. Jesus, cura o Brasil. Sara essa nação com o teu poder. Sara essa nação com seu amor. Sara essa nação com o poder do anúncio do seu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do homem perdido. Salva o Brasil, Jesus. Nos cure de toda corrupção, nos cure de todo jeitinho brasileiro, nos cure de toda malandragem, de toda cultura de passar as pessoas para trás. Nos cure, Senhor, de desejo de termos vantagem em cima de todas as coisas. Nos cure do nosso orgulho, Jesus. Eu te peço, cure a nossa nação. Nos use como agentes de cura e transformação. É o que em nome de Jesus nós te pedimos. Desde já nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, muito obrigado, por esse momento tão, de qualidade.
né, de oração, né? Eu creio que pessoas foram curadas e que se o processo da dor, né, for necessário, que as pessoas passem, né, sabendo que a cura também pode vir dos céus e que seja para a honra e para a glória dele, assim como aconteceu com você. Obrigado por ter compartilhado esse testemunho aí com a gente. Deus abençoe a sua vida. Tá? Conte sempre Amém. comigo aí, meu irmão. Deus abençoe, gente. Com Deus. Até a Valeu. próxima.